Convido os irmãos que possam estar abrindo as suas Bíblias no livro de Amós, no Antigo Testamento, livro de Amós, no capítulo 4, faremos essa leitura do versículo 4 ao 13. Amós 4, de 4 a 13. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: a cegueira espiritual de Israel, vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. E oferecei sacrifícios de louvores do que é levado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as. Porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Também vos deixei de dentes limpos e em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra. Não, um campo teve chuva, mas outro que ficou sem chuva se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outras cidades para beberem águas, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, e das vossas figueiras e das vossas oliveiras devorou o gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrastes com o teu Deus. Porque é Ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Bom, irmãos, estamos vivendo tempos difíceis, como tem sido apregoado pelo mundo afora. Estamos vivendo momentos de agonia em todo o mundo, onde não só os eleitos de Deus têm ficado, se sentido agoniados, pelo amanhã favorável, mas também os ímpios, ou seja, todos nós estamos passando por momentos difíceis, momentos de agonia, momentos de incertezas, mas a palavra do Senhor nos traz, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a solução para esses momentos, a solução para essas dificuldades que a gente passa. Então nós lemos aqui uma passagem do Antigo Testamento, que nos traz uma história, um fato, um acontecimento que a gente tem que estar relembrando, estar lendo, buscando esse entendimento. Contextualizando a leitura, o livro de Amós foi escrito no 8º século antes de Cristo, no reinado de Uzias, em Judá, que ficava ao sul, e no reinado de Jeroboão II, que ficava em Israel, no lado norte. Eram reinados que estavam naquela época em paz, porque a Babilônia e o Egito estavam em declínio, e a Síria estava muito enfraquecida. Então foi um reinado de paz. Reinado também que talvez oriundo ainda de Salomão, das providências lá do rei Salomão, era um reinado rico, onde as pessoas tinham muitas posses, onde o reinado estava fortificado, onde havia prosperidade. Porém, o povo, os seus reis, eles não queriam
a presença de Deus. Eles afastavam os profetas. Eles não queriam a presença de Deus ali falando para eles, apontando os seus erros, as suas iniquidades. E com esse afastamento, eles se afastaram mais e mais de Deus, e com isso a iniquidade veio a crescer, com isso a idolatria veio a crescer, como está descrito aí em Amós 2, 2, 6 e 7, onde ali fala da condição social, que nos diz o seguinte: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Também, por causa desse afastamento de Deus, a questão moral, conforme está lá em Amós 2, 7 e 8. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Da mesma forma, irmãos, essa falta de buscar a presença de Deus, e no caso deles, afastando lá os profetas, também a questão religiosa também estava sendo negligenciada, conforme descrito lá em Amós também 2, de 8 a 12, que nos fala o seguinte: e se deitam ao pó de qualquer altar, sobre roupas empenhadas, e na casa de seu Deus, bebem o vinho dos que foram multados. Todavia, eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como dos cedros, e que era forte como os carvalhos, e destruí o seu fruto por cima e as suas cinzas por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens narizeus. Não é isso assim, filhos de Israel, diz o Senhor, mas vós, os narizeus, destes a beber vinho, e aos profetas ordenaste, dizendo, não profetizeis. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. De nada valerá a fuga ágil, o forte não usará a sua força, nem o valente salvará a sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco o que vai montando a cavalo salvará a sua vida. E o mais corajoso dentre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Ou seja, a falta da presença de Deus na vida do povo ali de Israel e de Judá trouxe consequências muito perigosas para o povo. Eles se afastaram da presença de Deus e, com isso, tanto a iniquidade quanto a injustiça, quanto a questões religiosas foram deixadas de lado, foram negligenciadas. E é nesse intuito, nesse momento, nesse ato que Deus levanta Amós, que não era profeta. Amós era um pastor, ele era um condutor de bois e também era um colhedor de figos. Ele não era um profeta. Então, mas Deus levantou, talvez por esse motivo, né, por eles não querer, o povo não querer a presença de profetas, Deus levantou um pastor para trazer a palavra a esse povo. E Amós veio trazendo essa mensagem, essa advertência, que foi lida, né, do versículo 4 até ao 12, foi a nossa leitura inicial, onde Deus traz ali várias advertências, traz ali várias formas que ele falou para esse povo, e mesmo assim o povo não se converteu, mesmo assim o povo endureceu o entendimento e não se converteu dos maus caminhos, das más atitudes, e não voltou à presença de Deus. Então é nesse contexto de desobediência, de não ouvir a palavra de Deus, de não estar buscando a presença de Deus nas suas vidas,
é que Amós veio ali trazer essa profecia e que se aplica, não se aplicou naquele tempo e se aplica nas nossas vidas nos dias atuais. Temos passado, como disse, né, momentos de difíceis, onde o mundo clama por uma solução, o mundo clama por uma ajuda, né? Seja de que lado for, no desespero talvez, né? E, infelizmente, não temos tido essa presença, esse anseio da palavra do Senhor nas nossas vidas, não temos buscado essas verdades nas nossas vidas. E, com isso tudo, infelizmente, seja no mundo, que jaz do maligno, seja nos nossos meios, né? A gente tem visto tantas coisas estranhas, pastores brigando com pastores de denominações diferentes, coisas estranhas, não habituadas aos nossos meios, irmãos se degladiando, e, infelizmente, a palavra do Senhor tem sido esquecida. Infelizmente, estamos tendo uma epidemia, né, de ordem de saúde pública e, ao mesmo tempo, uma epidemia de irracionalidade, onde tantas coisas absurdas que são proclamadas, são faladas, que nos deixam meio sem saber o rumo, sem saber o que fazer, sem saber a quem buscar. E com isso, infelizmente, nós temos sido tragados pelos nossos anseios mais profundos, que, infelizmente, no coração do homem, não é bom, é mal, né, como já diz a palavra. E, infelizmente, nós temos deixado ser levados por esses pensamentos, por essas situações, por essa condição humana que temos, né, de não ouvir a palavra de Deus, de não sermos obedientes à palavra de Deus. Vivemos tempos em que o individualismo, o egocentrismo faz parte dos nossos meios. Vivemos tempos em que, infelizmente, as nossas atitudes, os nossos anseios são somente para atender às nossas necessidades. Nós não preocupamos com o próximo, nós não preocupamos com os injustiçados, não preocupamos com as injustiças que estão acontecendo. E com isso a iniquidade vem crescendo cada dia mais, e com isso a idolatria vem crescendo, a apostasia vem crescendo a cada dia mais. Talvez por isso a gente tem visto tanto essa questão dos desigrejados crescerem tanto, né? Talvez seja esse um dos motivos. Talvez seja um motivo pelo qual nós temos deveríamos, né, estar buscando mais a Deus, e, na verdade, estamos buscando os nossos eus, as nossas vontades, realizar os nossos desejos, os nossos anseios. Se eu me agrado, é o que basta. Se eu busco os meus prazeres, é isso que basta. E, com isso, a palavra do Senhor, os mandamentos, os desígnios de Deus ficam para trás, ficam em segundo plano, ficam como sendo uma utopia. E, na verdade, não é isso. Da mesma forma como a advertência de Amós, da profecia de Amós ao povo de Israel e de Judá naquele tempo, ela se faz presente nas nossas vidas, ela se faz necessária essa observância, essa sensatez de ouvir as palavras de Deus, e não só essa, como todas as outras profecias, estudarmos mais a palavra de Deus, buscarmos as verdades que Deus traz aos nossos corações, não que homens traz. Homens como eu, como muitos outros espalhados pelo mundo afora, às vezes pecamos, ou melhor, pecamos sempre, mas às vezes estamos equivocados, às vezes temos uma opinião e que não é a verdade. Mas as Escrituras, nós encontramos uma verdade única, uma verdade absoluta, que com certeza vai nos acalentar, vai nos moldar, vai nos trazer uma edificação, e é o que o mundo está precisando.
O mundo está precisando de uma palavra de alento, de uma palavra que sustenta espiritualmente, que traz um refrigério para as nossas almas. E é essa a nossa obrigação, de trazer esse refrigério. Afinal de contas, nós somos sal na terra, né? Luz do mundo. Foi para isso que nós estamos aqui, para fazermos a diferença, para sermos o diferencial, e não mais do mesmo. Então, essas palavras, essa profecia, essa advertência de Amós, lá para o povo de Israel e de Judá, ela é muito eficaz nos dias de hoje. Basta nós analisarmos elas direito, estudarmos, debruçarmos em cima delas, verificarmos a sua eficácia, a sua veradicidade nos nossos dias e aplicarmos, agradando assim ao nosso Senhor Deus, agradando assim aos seus anseios, tudo aquilo que Ele quer do seu povo. Então, é nesse momento que nós devemos buscar mais das verdades de Deus, buscarmos mais essa aplicação, essa aplicabilidade nos nossos dias, seja no livro de Amós, seja nos outros livros da palavra de Deus, buscarmos essas verdades e assim fazemos a diferença nesse mundo que clama por uma palavra, que clama por um Deus único e verdadeiro, e que nós possamos ser realmente os mediadores, possamos ser realmente o canal dessa mensagem, desse evangelho, dessas boas novas aos corações de todos os povos, seja no Brasil, seja no mundo afora, que possamos fazer a diferença, que possamos ser um diferencial, que possamos ser um povo unido na essência da palavra, não somente por dizer ser religioso. Você falar ser religioso, ser evangélico é muito fácil, mas nós temos que ser na essência da palavra, em espírito e em verdade, fazendo assim a diferença, fazendo assim o que Deus nos mandou. Fazermos discípulos a todas as nações, em todos os confins da terra. Então, que possamos estar buscando essas verdades, buscando fazer essa vontade de Deus, buscarmos fazer o diferencial, não sermos tão hipócritas, não sermos tão arrogantes em acharmos que nós nos bastamos, que nós nos satisfazemos, que nós mesmos somos o autossuficiente. Às vezes, aquela passagem de Jonas, de Deus falando com Jonas, lá quando Deus deu a planta para ali refrescar a vida de Jonas, e que ela morreu, e Deus veio e falou com ele, né? Puxa, por que você está tão nervoso? Eu te dei uma planta que você não precisou fazer nada, aí ela morreu e você se irou. Por que você não irou, então, quando eu ia matar 120 mil pessoas? Não é? Será que, fazendo uma analogia com esse texto, é mais ou menos isso que nós temos sido no mundo? Então, que possamos estar analisando bem as situações, o contexto em que nós estamos inseridos e fazermos a diferença, observando que a palavra de Deus pede, inclusive, no texto de Amós, no livro de Amós, ele traz essa profecia, mas também traz uma palavra de alento. Se nós nos convertermos e buscarmos verdadeiramente a presença de Deus nas nossas vidas, Ele vai nos restaurar. Como Ele restaurou a vida do povo de Israel, de Judá, Ele vai restaurar também as nossas vidas, os nossos anseios, o nosso futuro, o nosso caminho. Então, que possamos estar buscando realmente ouvir mais a palavra de Deus, buscar mais essas verdades, buscar mais esses caminhos que Deus nos trilhou e nos segurarmos com Ele, somente nele, e que Deus possa abençoar cada um de nós, a cada um de vocês, onde cada um estiver, tendo em mente que em Deus somos mais que vencedores, que possamos estar realmente buscando isso e apregoando isso ao mundo, que em espírito e em verdade, de todo o nosso coração. Amém?
que Deus possa estar com os irmãos, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um nesse momento. Vamos estar aqui orando nesse momento e assim encerrando esse trabalho. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, lhe somos gratos, Senhor meu Deus, por mais esse dia, por mais essa oportunidade, Senhor nos deu de estarmos falando da Tua palavra, mesmo que imperfeitamente, que o Senhor possa estar completando tudo aquilo que não foi dito, tudo aquilo que saiu com imperfeição, mas que o Senhor possa estar aperfeiçoando e agindo nos corações de cada ouvinte, que o Espírito Santo do Senhor possa estar preenchendo esses vazios que talvez possam ter sido deixados diante desse servo do Senhor. Que o Senhor possa estar completando e que possamos estar sendo realmente, em espírito e em verdade, um povo do Senhor, um povo que anseia pelas Tuas palavras, pelas Tuas verdades, que não vacila, que aumenta cada dia a Tua fé no Senhor, Senhor meu Deus, pois sabemos que no Senhor somos mais que vencedores. Que o Senhor possa estar agindo no nosso meio, nos livrando do mal, se for assim da vontade do Senhor, e nos dando uma noite de paz, uma noite de descanso, um amanhecer maravilhoso na presença do Senhor. Em tudo que viemos a fazer, o Senhor possa estar nos dirigindo, no nosso agir, no nosso falar, no nosso pensar, o Senhor possa estar nos guiando a cada dia, a cada momento, que possamos ser um diferencial onde estivermos, que as pessoas possam ver a imagem do Senhor reduzida em tudo aquilo que viemos a fazer. Possamos, Senhor meu Deus, estar trilhando os Teus caminhos. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém.